A segurança pública sempre é uma preocupação, é alvo aí de muitas reclamações às vezes, e nós vamos falar justamente disso, né? Desse aumento perceptível no número de furtos em Foz do Iguaçu, furtos a residências e também a veículos, né? Exatamente, Moacir. A segurança pública, em todas as pesquisas que são feitas de opinião pública, sempre está entre aqueles indicadores assim que tiram o sossego e a calma aí da população, né? Sempre é um item aí das políticas públicas muito requisitado pelos moradores de qualquer cidade. E se tratando de fronteira, como é o nosso caso, Foz do Iguaçu, ela tem uma particularidade, tem um contexto, uma complexidade ainda muito maior. Mas a gente vai falar sobre esse assunto com base nos dados e também na experiência, na atuação aí empírica do nosso convidado que está aqui conosco, que é o aspirante Ramos, do 14º Batalhão de Polícia Militar de Foz do Iguaçu. A gente vai abordar os dados trazidos à tona aí pelo Boletim de Ocorrências Unificado, que é um documento, é um sistema conjunto utilizado tanto pela Polícia Militar quanto a Polícia Civil, que afere e indica aí quais são as ocorrências ligadas à segurança pública em Foz do Iguaçu. Então nós vamos entender um pouco mais sobre esses dados, vamos questionar aqui também o aspirante Ramos sobre soluções, né, para essas demandas aí relacionadas a esse problema. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, aspirante Ramos. Obrigado por atender ao nosso convite. Obrigado, bom dia a todos no estúdio. Bom dia aos ouvintes também. Aspirante, a população de Foz do Iguaçu parece que nunca estar tranquila e segura, né? Historicamente, assim, a questão de segurança pública, ela sempre pressiona aí a tranquilidade e a vida aí do morador iguaçuense, né? Em um determinado momento a gente sofreu profundamente com os altos índices de homicídios, inclusive localizados numa faixa da população de jovens, né? Esse ciclo parece que está sendo convertido, mas hoje o que a gente tem de mais claro assim são os furtos a residências, que aumentaram na comparação do primeiro semestre de 2018 para o primeiro semestre de 2019, né? O que explica esse crescimento e que números você apresenta em relação a esses dados? Bom, quando você fala de Foz do Iguaçu, ali, a região da fronteira, realmente existem algumas particularidades, né, que nós não temos em outros locais, né? Uma proximidade com países vizinhos, né, acaba muitas vezes ali facilitando algumas situações ilícitas. Nós atendemos diariamente realmente várias situações de furto à residência e a comércio também, especificamente em alguns horários ali, né, principalmente no período da noite ali, né, região de comércio, arrombamentos. Então, eu diria assim que é necessário, por parte da população também, ter um cuidado também com suas residências, né, além da importância da nossa atuação no patrulhamento, né, cuidando das vias públicas. Por vezes ali, durante o meu turno de serviço, eu mesmo observo algumas casas com portões abertos, né, então fatores assim que acabam facilitando um pouco a atuação daquele indivíduo que furta, né? E outras questões também que influenciam nesse tipo de crime é o tráfico de drogas, né? A gente tem localizado, mapeado alguns pontos na cidade onde faz venda de entorpecentes, e normalmente esses pequenos furtos à residência, comércio, tem como objetivo o indivíduo lá trocar por entorpecentes. Então a gente tem procurado atuar também em cima desses locais aí para tentar diminuir essa questão. Crise econômica, desemprego, enfim, as questões sociais, em que medida isso interfere e influencia diretamente as questões de segurança pública na avaliação aí das forças de segurança, especificamente da Polícia Militar? Bom, a questão do desemprego, né, a pessoa por vezes ali não está com dificuldades financeiras, né, eu não acredito que isso influencia, né, vai motivar a pessoa a cometer um crime, né. Eu diria que questões sociais, assim, tem mais relações, questões assim, locais onde, principalmente os jovens, não têm oportunidades, né, de se inserir no mercado de trabalho. Então,
Existem alguns locais da cidade, alguns bolsões ali, principalmente onde há muita pobreza, né? Em que o jovem ali ele não tem oportunidade, né? Não é dado a ele ocupação no tempo livre dele, né? Então muitas vezes esse tempo ocioso ele acaba se envolvendo com pessoas ruins, né? Acaba sendo influenciado, sendo levado para o caminho errado. Então a importância do Estado com os seus serviços ali, estar nesses locais, evitando que esses jovens fiquem nesse tempo ocioso, tendendo a seguir aqueles que estão no caminho errado. Ramos, o senhor falou sobre os furtos a residências, né? E pela estatística a gente identificou que teve um salto de 108 incidências, 108 ocorrências em junho desse ano, contra 84 no mesmo mês do ano passado. Qual que é o motivo desse crescimento, né? O senhor apontou essa questão dos proprietários ou dos moradores que facilitam, mas é possível detalhar o porquê que houve esse aumento? Eu não diria que o aumento seria por causa disso, né? Isso é um fator importante, né? Para as pessoas terem aquele cuidado, aquela cautela nas suas casas, né? Agora, o aumento em si, né? Talvez porque a pessoa que furta ali, geralmente uma bicicleta dentro da casa, até um veículo de dentro da casa, o objetivo dela, no primeiro momento, é vender aquilo. Ela não compra aquilo para usar, ela compra para vender. E normalmente, quase 100% dos casos, ele vende para comprar droga. Entendeu? Então, talvez a questão do tráfico de drogas, a questão de usuários de entorpecentes, isso talvez tenha crescido e colabore para a questão do furto, que a pessoa que é usuária, mora na rua, ela não trabalha, não tem dinheiro para comprar a droga, no momento de desespero ali, ela precisa usar e ela vai furtar para comprar. Então, talvez essa questão das drogas influencie bastante, assim. Para a gente também prestar um serviço para o nosso ouvinte, que dicas que a gente pode dar nesse caso da residência para prevenir? Então, o mais simples, ele, né, tranque o portão da sua casa. Né? Por vezes, durante o patrulhamento, eu vejo o portão aberto, eu chamo a pessoa, chamo o morador, olha, o portão tá aberto, tranca. A pessoa fica surpresa, obrigado, agradece, né? Então, primeira coisa, trancar bem seus portões. Algum tipo de alarme, por exemplo, o cachorro, dependendo do caso ali, ele avisa se tem alguém estranho. Então, é uma situação interessante também. Ter cuidado ali no muro da sua casa, no portão, se não tem algum objeto, alguma lixeira, alguma coisa que possa servir de trampolim para a pessoa pular para dentro. Ter um bom relacionamento com os vizinhos ali, isso é importante, né? Os vizinhos observam, pode-se criar uma rede ali, um cuidando da casa do outro também. A iluminação pública é muito importante, né? Ruas com pouca iluminação, escuras, favorecem a atuação desses indivíduos. Nesse caso tem que acionar a prefeitura, então. Se a rua está mal iluminada, né, a culpa não é do morador ali, tem que buscar os meios lá para cobrar da prefeitura uma boa iluminação na rua. Aspirante Ramos, nesses dados compilados aí pelo boletim da Polícia Civil e da Polícia Militar, em números gerais relacionados a furtos de residências, foram 505 no primeiro semestre de 2018 e 544 no primeiro semestre de 2019, além desse salto em junho, como o Alexandre acaba de colocar. Além disso, a gente consegue mapear as regiões que são mais suscetíveis, onde há mais incidência desse tipo de crime, né, que são a vila, nos bairros, né, onde esse tipo de problema acontece com mais frequência, no centro, na Vila A, no Parque Imperatriz, no Portal da Foz /Morumbi, nas Três Lagoas e Três Bandeiras, porque nessas localidades o número de furtos é maior em Foz do Iguaçu. Você veja que não é um local específico, você vê o mapa da cidade, cada região tem um local onde isso tem maior intensidade. Eu não diria para você que tem um motivo específico desse local ser alvo, né? Talvez ali a Vila A é uma região onde tem um comércio bastante diversificado, né? Ali também a gente acompanha que tem a questão de furto de fios elétricos, né? Naquela região ali. Ou de fios ou materiais assim, que eles pegam geralmente da área comercial. Então, assim, o que a gente tem feito é intensificar na medida do possível, né? Porque também a demanda de ocorrências nossa
é intensa, principalmente no final de semana, é muito grande. Então, normalmente a viatura está empenhada em atendimento de ocorrência e acaba ficando um pouco prejudicada realmente a questão do patrulhamento ali, para evitar. A gente trabalha em conjunto com outras forças, o Guarda Municipal também atua bastante no patrulhamento, estão sempre cuidando também. Mas, infelizmente, é um crime de oportunidade, né? O indivíduo vai buscar aquele lugar escuro, vai buscar aquele lugar que não está sendo observado, não está sendo visto, que não tem uma câmera ou um alarme, e ele vai atuar ali. Mas por vezes também nós flagramos, inclusive, indivíduos tentando furtar, abrir loja, arrombar. Isso também é rotina nossa também pegar esse tipo de questão. Ali na Vila A tem câmera e tem bastante. Até porque eu percebo quando saem os vídeos de furtos, né, seja ao comércio ou mesmo ao pedestre, geralmente né, Tem uma câmera. Geralmente tem muitos vídeos da região norte ali, principalmente da Vila A. Ontem mesmo um colega meu publicou uma moto com 2 pessoas. O garupa desceu, tomou o celular do cara, acho que ele estava armado, aparentemente armado. Deu voz de assalto, tomou o celular e vazou. Ninguém não consegue a câmera mal consegue. Mas o problema é que a câmera parece que não inibe mais o meliante, né? Tem muitos que não se inibem mais, né? Nós temos vistos indivíduos com o rosto limpo na frente da câmera, cometendo o ilícito ali. O aspirante Ramos, a gente falou só de números que cresceram, né, em relação aí aos furtos, mas tem uma particularidade nesses dados, né, que constam do boletim unificado aí das polícias, né? A polícia mantém as mesmas operações, né? São as mesmas forças policiais para a cidade inteira, são os mesmos procedimentos, né? Com populações nos bairros com características sociais parecidas, e a gente vê esse aumento dos furtos a residências, mas na Vila C especificamente, que é um grande bairro da região norte, a gente teve uma redução de 24 casos para 8 casos, né, comparado ao primeiro semestre de 2018 para 2019. Como é que vocês recebem, como é que vocês analisam um dado como esse, por exemplo? É uma ilha parece fora da cidade em relação a esses números, né? E com o mesmo policiamento, com as mesmas políticas públicas de segurança, como é que vocês analisam isso? A gente, por exemplo, na Vila A existia já há algum tempo, né, essas ocorrências frequentes de furto, residência e comércio. Foi criado junto à comunidade ali um conselho comunitário de segurança, né, para que a população, em conjunto com as forças policiais, atuassem no sentido de melhorar a segurança naquela região. A questão das câmeras ali, das imagens, isso é muito importante, tem que continuar havendo essas imagens, né, porque a Polícia Civil utiliza essas questões para investigar, para buscar quem são as pessoas que estão furtando. Normalmente é um grupo de pessoas, são pessoas que utilizam esses produtos de furto para trocar por outras coisas nos mesmos lugares. Então é bastante complexo, não tem como te dizer assim exatamente por que na Vila C, por exemplo, diminuiu e na Vila A aumentou. Apesar de que na Vila A, né, a gente tem reforçado inclusive o patrulhamento lá, tem um CONSEG lá que é justamente para diminuir isso, porém às vezes acaba aumentando um pouco. Talvez a análise seja no sentido de qual que é a destinação desse material furtado, para onde que isso está indo, entende? Então a importância da investigação, saber o que motiva as pessoas a cometer esses furtos. Tem empresário da cidade que reclama constantemente dos furtos de cabos, né, nas suas quadras, o que acaba atrapalhando toda a produção do dia a dia, porque a empresa acaba não podendo abrir praticamente, né, ou tem seu atendimento e seu trabalho parcialmente prejudicado. E aí fica essa questão, né, se tem alguém furtando, tem alguém fazendo a receptação, né, que é o que é crime. Mas tu falou da questão do CONSEG. O CONSEG é o Conselho de Segurança, certo? Certo. Lá da região da Vila. A minha pergunta é, como é que está o Conselho de Segurança da cidade? Ele está ativo, ele está funcionando? Porque ele tem esse caráter comunitário também, né? De pensar políticas públicas para todo o município. Não especificamente para uma região, no caso desse que está ativo da Vila A. A gente cria esses núcleos dentro da cidade, porque fica mais fácil você unir a população naquela região, os empresários, né?
Então, foi criado recentemente ali na região sul também, consegue. Então, é mais eficiente a gente trabalhar com núcleos dentro da cidade ali, né? Porque as pessoas da região ali, elas se unem, né? Elas se conhecem, os comerciantes, e elas criam meios ali, né? De acordo com a sua região, as suas características geográficas ali, elas conseguem detectar boas opções ali, né? Então a gente procura fazer ele assim de forma setorizada assim, na cidade. Isso tem sido mais eficiente. Entendi. Eu tenho aqui, Alexandre, o nosso ouvinte participando, a Janete Piscinini Pazinato, está dizendo o seguinte: exatamente, o tempo ocioso desses jovens os direcionam para a marginalidade. Muitos deles têm a vontade de fazer algo por si ou para a família, mas não podem. Não têm potencial, mas se veem sem permissão onde trabalhar. Então buscam uma forma de ter a sua própria renda. Infelizmente, onde é aceito é na criminalidade. É um fato que a gente comentava dessa questão do jovem que não tem oportunidade, né, de trabalho, de educação, e aí o traficante vai aliciar esse jovem, né? Então a gente agradece a Janete Pazinato pela sua mensagem. Políticas públicas, né, para a juventude, né? Não Exatamente. só emprego, mas também projetos, né, de esporte, cultura e lazer são necessários aí, não só para ocupar, mas para valorizar essa identidade ou as identidades juvenis, né? Mas, aspirante Ramos, o Alexandre trouxe aí a questão da preocupação dos comerciantes, né, e que é muito forte. Em todas as regiões da cidade, a pessoa chega para comprar e vê que o proprietário do pequeno comércio ou do grande empreendimento está lá com um aparato de segurança por conta própria, ele mesmo investindo para tentar coibir aí os furtos, os roubos aí a seus negócios e aos seus comércios, né? Principalmente no centro e na Vila Portes, que são lugares aí de intenso comércio e também corredores turísticos, né, da nossa cidade. O que é possível fazer, falando dessas duas regiões mais especificamente, para melhorar ou para reduzir os índices de furtos, de roubos, de ocorrências, e que ainda não foi feito? Por exemplo, no centro da cidade a gente tem uma unidade da PM, mas ainda assim ela não é o suficiente para coibir em um número adequado, pelo menos, né, essas ocorrências. Na Vila Portes, na região do Jardim Jupira, Vila Portes, o problema ainda é mais sério, né? Inclusive os segmentos econômicos aí, representativos da sociedade civil sempre pedem operações conjuntas das polícias, das forças de segurança públicas de Foz. O que é possível para melhorar? O que ainda não foi feito, o que está sendo estudado, o que está sendo melhorado por parte das forças de segurança públicas e que a Polícia Militar faz parte para atingir esse problema? Você falou bem a questão das forças de segurança pública, né? É uma ação conjunta, porque é um problema complexo, é um problema que envolve outras questões, né? Por exemplo, você falou ali da Vila Portes, Jardim Jupira. Ali é uma região onde existe um tráfico de drogas, né, intenso já há muito tempo, apesar da gente tá lá todos os dias realizando abordagens, mas a gente entra na questão do tráfico de drogas. Isso motiva muito a criminalidade. E infelizmente ainda isso ocorre com bastante frequência, apesar de todas as operações que nós fazemos. É uma luta diária, para tentar diminuir essa questão aqui, porque ali na Vila Portes, ali muitas lojas assim contratam segurança particulares, a gente observa, né, câmeras de segurança, mas mesmo assim em determinado momento lá os indivíduos furtam, arrombam, danificam as lojas, né? Então o que a gente poderia fazer para diminuir essa questão ali é justamente atuar em alguns locais ali, por exemplo, no Jupira ali, tem o que chama ali a favela do Bolo ali, por exemplo. Ali é um local crítico ali. Por vezes, várias situações nós conseguimos recuperar objetos furtados de residências, celulares, correntes, joias. A gente conseguiu recuperar nesse local em específico, porque os indivíduos vão lá para trocar por droga. Então, a gente tem feito, que a gente procura fazer, intensificar nossa ação ali para diminuir, mas como eu falei, é difícil, porque aí esses locais eles migram de uma região para outra, aí deixa de vender ali, eles vão para outro lugar. Então é um trabalho diário realmente, mas tem que haver um esforço de todas as forças de segurança pública, né? Nós trabalhamos na ponta ali, né?
No operacional tem que ter a parte investigativa para prender os indivíduos responsáveis por esses locais também, né? Na fronteira, a Polícia Federal diminuindo a questão do tráfico de drogas. Então, é um conjunto realmente. E, sobretudo, agora remetendo à fala de colegas seus aí da polícia, já ouvi do capitão André, do policial Gênova, da Polícia Rodoviária Federal, quando eles são instigados, por exemplo, a tratar da questão da segurança na ponte, na região da ponte, eles sempre dizem, olha, isso não é só um problema de polícia, isso exige políticas públicas mais efetivas em toda aquela região, né? Não basta apenas a gente fazer operação. Você concorda com essa avaliação? E como que ela pode, se você concorda, como é que essa demanda pode ser levada mais adiante para que o poder público municipal, estadual e federal sente à mesa para tratar essa questão para além das polícias, das operações policiais? Especificamente nessa região ali da fronteira, é uma área bem complexa que envolve muitas forças de segurança, né? Muitas pessoas, muitos responsáveis por aquela área. Mas assim, visto que já foi no passado aquela região, hoje está mais controlada, mas mesmo assim ainda entra muita coisa. Então, quanto mais a gente intensificar a fiscalização, principalmente no Paraguai ali, intensificar a fiscalização de quem entra, de quem sai, do que está levando ali, com certeza vai diminuir bastante. A gente sabe, nós que utilizamos aquele espaço ali, não é sempre que nós somos abordados, por exemplo. Entra e sai, como se fosse um bairro da cidade, muitas vezes, né? Então, acredito que há problemas sociais ali naquela região do Jupira, a favela do Bolo ali, com certeza. Né? A gente aborda crianças, jovens, 12, 13 anos, não estão na escola, estão utilizando maconha, cocaína, entende? Então, onde que estão os pais dessa criança? Estão desempregados, também estão nas drogas. Então isso é uma coisa que vai puxando, né? Essa facilidade de entrada das coisas, essa pobreza, falta de perspectiva ali, né? Então isso colabora às vezes para um quadro assim, né, desfavorável. Aspirante, temos mais uma pergunta do nosso ouvinte, o Jaime Kaiser. Ele pergunta se no Copom existe algum tipo de prioridade, quais são essas prioridades quando é a chamada acontecida? Existe, né? A gente sempre dá prioridade para ocorrências com risco à vida. Então, digamos lá que há uma chamada de furto, vamos dizer, há um comércio, né, que a gente está falando aqui. Na sequência, chega uma ocorrência em que uma mulher está sendo agredida na sua residência, correndo risco de vida. Nós vamos priorizar essa ocorrência. Aí o ideal seria que nós tivéssemos viatura e policiais para atender todas. Mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade, então nós temos que priorizar aquela onde há risco de vida, né? Por isso, muitas vezes a gente até orienta a pessoa vítima de furto. Olha, hoje a gente está com um volume de ocorrências muito alto, né? Você pode fazer também teu boletim na Polícia Civil, né? A pessoa muitas vezes fala, não, então eu vou na delegacia e faço o boletim lá posteriormente. Mas há esse filtro ali, a gente precisa fazer esse filtro. Mas sempre priorizando aquelas onde há risco de vida. Tá legal. Chegamos Temos aí, ó. mais um comentário vamos aqui. a ele então. Tá participando bastante. É o Rabi Khalil. Ele diz que o paradigma da violência deve ser mudado. Violência gera violência. Devemos discutir o envolvimento da população. As áreas precisam ser transformadas. Se a classe menos favorecida for tratada como solução, muda-se completamente as perspectivas, que é o que a gente discute aqui, né? A atenção do Estado para a população, principalmente a menos favorecida, né? Isso aí. Políticas públicas de novo, né? Aspirante, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, por nos atender aí. Fique ciente aí que o programa e a rádio estão de portas abertas para a participação sua futuramente para outros assuntos relevantes aí para a nossa comunidade. Obrigado. Eu que agradeço a atenção de vocês, dos ouvintes. Me coloco à disposição de vocês. E no que precisarem também, aos ouvintes, aí, qualquer necessidade, é só nos chamar que teremos, né, todo o prazer em atendê-los. Marco Zero, onde tudo começa.